todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? A oração. Vamos começar. Deus já me deu bênção. Imagine no encerramento o que Deus não vai fazer. Nós vamos estar fazendo um resumo da sexta lição, como o Eliel disse, que é a doutrina do culto levítico. A nossa leitura inicial já foi lida, então eu vou partir aqui já para o texto áureo, que está lá no Salmo número 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Depois, partindo aqui para o ponto central, vai estar dizendo assim: Deus é o Criador e somente Ele merece ser adorado. E o tópico 1 vai estar dizendo que a terra é do Senhor. Antes do tópico 1, tem aqui a introdução, No livro de Levítico, há uma teologia sublime e altamente devocional, cujo objetivo é levar o crente israelita a reconhecer três verdades. Primeira, tudo quanto existe foi criado por Deus. Segunda, sendo Ele o Criador de todas as coisas, somente Ele deve ser adorado. E a terceira, tudo quanto há deve ser consagrado ao Deus único e verdadeiro. Se observasse esse princípio, o povo de Israel ver-se-ia livre dos resquícios da idolatria do Egito, prevenindo-se didaticamente quanto às abominações de Canaã. Nesta lição, veremos que a essência do culto levítico é conduzir o crente a adorar a Deus e a consagrar-lhe tudo quanto tem. Porque tudo pertence ao Senhor, pois Ele criou tudo e tudo preserva. Essa consagração, porém, só terá eficácia se começar pelo nosso próprio ser, conforme Romanos 12, versículo 1 ao 2. Então, Deus ele exige prioridade na nossa vida. Ele não aceita outra posição. Então, o Deus ele é ou ele não é. Ele não aceita estar em segundo, nem terceiro, nem quarto. Ele só aceita ser o primeiro. E Deus, ele, além de exigir prioridade, ele também exige de nós a exclusividade. O que significa a exclusividade? Significa que qualquer outra coisa no nosso coração que ocupar o lugar de Deus é idolatria, já é um ídolo. Então Deus ele quer ser prioridade e exclusividade na nossa vida. E adoração era também um tema presente. Levítico trata isso muito bem. E Deus, ele como é o Criador de tudo, todas as coisas, ele exige a adoração e somente a Ele. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E a adoração é importante, o louvor é importante também. E nós precisamos saber qual é que é a diferença entre louvor e adoração. Ali no Salmo 103, no verso 7, vai estar dizendo assim, vou ler para os irmãos: fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então aqui nós temos duas palavras destacadas, caminhos e feitos. Moisés, ele conheceu os caminhos do Senhor, conheceu os seus caminhos, conheceu a mente do Senhor. Moisés conversava com o Senhor no tabernáculo, conversava com o Senhor em cima do monte. E o povo de Israel conheceu os feitos de Deus, as mãos de Deus. Então nós louvamos a Deus. Aqui vai diferenciar louvor e adoração. Nós louvamos a Deus pelas coisas que Ele faz, mas nós adoramos o Senhor por aquilo que Ele é. Então Deus ele levanta quem Ele quiser, mas o adorador ele procura. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele foi dizer isso para a mulher samaritana. Agora sim, entrando aqui no ponto central. Deus é o Criador e somente Ele merece ser adorado. E o tópico 1 vai dizer: a terra é do Senhor. O livro de Levítico reafirma, através de suas ações litúrgicas, as mensagens do Gênesis e do Êxodo. Ele mostra que Deus, sendo o Criador dos céus e da terra, tem de ser adorado por tudo quanto existe e por tudo que temos. Então
aqui o subtópico número 1 vai dizer que Deus é o Criador dos céus e da terra. Então, se o Gênesis mostra que Deus criou tudo quanto existe, o Levítico reivindica dos israelitas que eles se consagrem para o Senhor. Ao mesmo tempo, Deus exorta para que eles, por meio de ofertas, sacrifícios de animais, os pães da proposição, o incenso, não adorar nenhum ídolo, não honrar nenhum ídolo, porque só Deus merece adoração, só Deus merece toda a nossa honra. Então, nós devemos consagrar tudo ao Senhor, principalmente a nossa vida. Nós devemos viver para a glória de Deus, não é para a nossa glória, porque Deus não divide ela com ninguém. Nós não estamos aqui na igreja para aparecer para o irmão, para aparecer em cima do altar, para os irmãos ver que o irmão A prega bem, o irmão B canta muito bem, o irmão C sabe tocar. Nós estamos aqui para que Deus seja evidenciado em nossas vidas, para que Deus seja glorificado. Então nós temos que viver uma vida com Deus, e só Ele é que sabe o propósito para qual nós fomos criados. O que nós vamos fazer da nossa vida com o tempo que Deus dá para cada um de nós. Nós somos seres originais, não tem ninguém parecido com o André, não tem ninguém igual o Davidson, até pode ter os nomes iguais, mas ninguém é igual a ninguém, e Deus tem um propósito para cada um de nós. A pastora Janete tem um propósito, o Éder tem um propósito, o pastor Eliel tem um propósito. Então, e para cada um de nós é algo original, é algo da parte de Deus, exclusivo para nós, para aqueles que buscam o Senhor. E quantas pessoas lá fora não passam o tempo de suas vidas perdendo com bebedeira, com droga, com festa, e não se preocupam com o Senhor Jesus, e gasta a vida toda fora do centro da vontade de Deus. E um dia vai ter a prestação de contas. A palavra do Senhor fala sobre isso, que vai haver prestação de contas. O Senhor vai dizer: mostre as suas mãos. E vai ter gente que vai mostrar a mão e não vai ter nada, porque não fez nada, passou a vida toda brincando, passou a vida toda passeando, e sem se preocupar com o propósito que Deus nos entregou. Pessoas que talvez até Deus deu dom, Deus deu talento, e acabaram por enterrar, como a parábola dos talentos que nosso Senhor Jesus conta para os seus discípulos. Então, para finalizar aqui essa parte, Deus ele nos fez originais, e só que tem muita gente que quer viver sendo cópia, querendo cantar igual o outro, querendo pregar igual o pastor, querendo dançar igual as meninas do Rosa de Saron, querendo ser cópia do outro. Só que Deus, Ele nos fez para que nós estejamos alinhados com o propósito original do nosso próprio ser, que o Senhor preparou. Para cada um de nós é diferente. Depois aqui o subtópico 2 vai dizer: Deus é o libertador de Israel. O livro de Levítico patenteia aos filhos de Israel que Deus é o libertador de seu povo. Por esse motivo, nenhum israelita poderia comparecer diante do Senhor de mãos vazias. A palavra do Senhor vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 9, que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque ama a Deus ao que dá com alegria. Então Deus ele libertou o povo do Egito, ele deu comida para o povo, fez chover maná, deu para eles carne quando o povo começou a murmurar que estava abusado de comer maná, guiava o povo de noite com uma nuvem de fogo, guiava o povo de dia com uma nuvem normal, deu água para o povo quando o povo reclamava que ia morrer de sede, que disse que preferia voltar para o Egito e comer cebola, comer o lixo que Faraó dava para eles. E Deus ainda assim teve misericórdia daquele povo ingrato e deu todo esse benefício para o seu povo, mandou fazer um tabernáculo para habitar no meio do seu povo. Então Deus ele exigia que o povo fosse grato, que o povo fizesse ofertas, tanto ofertas pacíficas como ofertas de sacrifício, oferta do holocausto, os pães da proposição, oferta para dar para o sacerdote comer, entre outros. E o terceiro subtópico vai dizer: Israel é o templo de Deus. A teologia de Levítico tinha por objetivo também conscientizar Israel
de sua vocação divina. Toda a nação israelita era e no futuro será um templo de adoração ao Senhor. Isso significa que o povo hebreu não se limitava a ser uma mera teocracia, mas a comunidade de adoração por excelência ao Senhor. Então a aplicação prática aqui é que nós também somos templo de Deus, templo do Espírito Santo, a palavra do Senhor vai dizer. Nós vemos na Bíblia inteira, Deus querendo habitar no meio de nós. Deus, ele visitava Adão lá no jardim, e Deus também habitou no meio do seu povo, lá no deserto, no Êxodo, através do tabernáculo. Antes do tabernáculo, Deus só falava com Moisés em cima do templo, até que então Deus manda com que seja feita a construção dessa tenda para que Deus habite no meio do povo, cada tribo distribuída em cada canto do tabernáculo, 3 em cima, 3 embaixo, 3 tribos do lado, 3 tribos do outro, totalizando todas as 12 tribos de Israel. E depois, o próprio Deus, o próprio Verbo se fez carne e veio habitar no meio do povo lá em Israel. Jesus, ele veio no meio de nós também habitar. Ele sentiu as mesmas dores que nós, sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, sentiu muitas dores. Então, o próprio Jesus habitou no meio de nós. Só que quando ele foi subir, ele disse: quando eu for, eu vos enviarei a promessa de meu Pai, o Espírito Santo. E ele não estará apenas convosco, mas estará em vós para sempre, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, entrando aqui no tópico número 2, vai dizer assim: os animais e os vegetais são do Senhor. A teologia do Levítico mostra a criação como serva do Criador. Por essa razão, os animais e os vegetais em Israel não eram adorados, mas serviam para adorar a Deus. Então o tópico 1 vai dizer: no Egito os animais eram deuses. Então os egípcios, eles não faziam distinção entre criação e criador. Eles não estavam nem preocupados em distinguir animal limpo de animal sujo, animal puro de animal impuro. Por isso eles adoravam boi, crocodilo, falcão, gato. E eis porque Deus, ele quis punir o Egito com as 10 pragas. Ele mostrou quão inútil eram aqueles deuses. Então o plano de Deus não era só libertar o povo de Israel. O plano de Deus também era mostrar para o Egito que os deuses deles não eram nada. A primeira praga, Deus, ele transforma a água do rio Nilo em sangue, porque para os egípcios o rio Nilo também era um deus, e os egípcios prestavam culto ao deus chamado de Api, que era o deus do rio Nilo, porque o rio Nilo era uma fonte que trazia vida, né? Era água, dava vida para aquela terra. Então os egípcios prestavam culto ao rio Nilo. Então Deus, atacando assim esse Deus com D minúsculo, né, transforma a água do rio Nilo em sangue, faz com que fique podre, para que os egípcios vejam que esse Deus não é nada. Depois a segunda praga, ela vem logo a seguir a praga da água em sangue, que é a praga das rãs, que para os egípcios também era um Deus, que era a deusa Heket, que era a deusa com cabeça de sapo. E tudo aqui segue uma lógica natural. As rãs só saíram de dentro do rio porque o rio estragou. Então elas tiveram que sair de lá porque não tinha como respirar. Depois, na terceira praga, a terra se transforma em piolhos. E já aqui nessa praga, os sacerdotes do faraó não conseguiram reproduzir. E disseram: isso aqui é o dedo de Deus. Eles acharam isso tão estranho, porque os egípcios, eles tinham o hábito de raspar o seu cabelo, todos os seus pelos, de 3 em 3 dias, para poder se consagrar, para adorar os seus deuses. Então acharam muito estranho serem atacados por piolhos, sendo que nem cabelo eles tinham. Depois aqui, na quarta praga, que é a praga das moscas, Deus, ele é um ataque ao deus Kepri, que era o deus com cabeça de besouro.
E aqui, na quinta praga, os estudiosos dizem que Deus utilizou a quarta praga, a praga das moscas, para fazer a quinta, que foi a peste no gado. E também para atacar o deus Apis, que era o deus com cabeça de boi. Os estudiosos falam que as moscas tinham uma espécie que chupava o sangue do gado, e em grande quantidade poderia levar o gado a não comer direito, a ficar fraco e levar o gado à morte. Então os estudiosos dizem que Deus utilizou a praga das moscas para fazer a praga do gado e matar todo o gado do Egito. Depois a sexta praga é a praga das úlceras e das feridas, que era um ataque de Deus mais uma vez, que é a deusa Ísis, que é a deusa da medicina do Egito. Depois, na sétima praga, Deus faz com que chova granizos, pedra de gelo, atacando a deusa Íris, que era a deusa do céu para eles. Depois a oitava praga, a praga dos gafanhotos. Mais um ataque a um deus egípcio, que era o deus Sebec, que era o deus com cabeça de inseto, cabeça de gafanhoto, aliás. Depois a nona praga foi para atacar o deus que era um dos mais adorados lá no Antigo Egito, que era o deus Amon-Ra, que era o deus do sol, o deus que faz com que o sol se escureça por 3 dias. Depois, na décima, não é um ataque a Deus nenhum, foi um ataque ao próprio faraó, por causa da teimosia dele, não querer libertar o povo, sempre mudando de ideia, matando todos os primogênitos do povo do Egito, inclusive o filho do faraó. E aí, na décima praga, com a morte do filho do faraó, ele enfraqueceu e liberou o povo. Então aqui no subtópico 2 vai dizer os animais e adoração a Deus. Ao contrário dos egípcios, os israelitas não se davam ao culto dos animais, mas entregavam-os em sacrifício ao Senhor. Além disso, faziam distinção entre os animais limpos e impuros. Nesse sentido, o povo de Israel sabia que os animais não são deuses, e sim criaturas criadas por Deus, que bondosamente os sustentam. Eu estava lendo lá em Gênesis, eu comecei a ler a Bíblia tudo de novo, estava lendo a história de José do Egito, e tem uma parte em que José convida os seus irmãos para comer, quando eles vão para o Egito comprar comida, a ordem do seu pai Jacó. E ali no versículo 43, no capítulo 43, versículo 22, tem uma parte que chama a atenção e que combina aqui com esse subtópico, que vai dizer assim: e serviram-lhe à parte, e a eles também à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. Por quê que era abominação para os egípcios? Porque eles tinham que comer em outra mesa separada de José e dos seus irmãos. Justamente por esse motivo dos hebreus matarem e comerem animais que para os egípcios eram sagrados. Eles adoravam boi, cabra e carneiro, e os israelitas justamente comiam carne de vaca, comiam carne de carneiro, comiam carne de cabra. Por isso para eles era abominação. Então eles não se sentavam juntos por motivos religiosos. E que o terceiro ponto vai dizer os vegetais e a adoração a Deus. Se por um lado a lei de Deus preconiza a preservação da natureza, por outro condena a idolatria da natureza, como acontecia em algumas antigas culturas cananeias e no período de apostasia dos judeus. Em Israel, os frutos da terra serviam para louvar e enaltecer a Deus. Então aqui mais uma vez a lição ela vai tratar da idolatria à natureza, a fenômenos da natureza. Os egípcios, por exemplo, eles adoravam o deus Osíris, que era o deus da vegetação, o deus da fazenda. Tinha os povos vikings, que eles adoravam Thor, que era o deus do trovão, e entre outras civilizações que tinham como seus deuses fenômenos da natureza, ou a própria natureza, ou animais. Então indo aqui para a parte B da lição, nós estávamos acompanhando a parte A e partindo agora para a parte B, onde tem aqui o terceiro tópico, que vai dizer: o ser humano
é do Senhor. A teologia do Levítico preconiza a sacralidade da vida humana como imagem e semelhança de Deus. Em Israel, ao contrário das culturas cananeias, estava proibido o sacrifício humano, pois o verdadeiro sacrifício a Deus é um coração humilde e contrito. Então aqui os egípcios, eles faziam sacrifício humano para os seus falsos deuses. E também a cidade de Ur dos Caldeus também fazia sacrifícios humanos. Sacrifício de mulher foram encontrados pelos arqueólogos, sacrifício de criança. Então, quando Moisés ele joga ali cinza pro ar, e a cinza se transforma naqueles bichos, né, em insetos, era também um ataque de Deus, porque um dos costumes do povo do Egito era, quando fizesse sacrifício humano, pegar a cinza deles e jogar para cima. Depois aqui o subtópico 1 vai dizer: o ser humano é a imagem de Deus. O livro de Levítico corrobora a teologia do Gênesis, ao mostrar que o ser humano foi criado por Deus. Portanto, há vários dispositivos visando promover o ser humano como a obra-prima das mãos divinas. Por esse motivo, o crente israelita era intimado a cuidar do seu corpo, tanto exterior quanto interiormente. Nem marcas, nem tatuagens eram admitidas, ou seja, o ser humano só agradará a Deus se buscar a excelência divina em toda a sua maneira de ser, existir e pensar. Então nós precisamos ser como nosso Criador, nós precisamos ser a semelhança de Deus. Lá em Levítico 20 vai dizer: santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E no capítulo anterior, Levítico 19, Deus vai dizer que nós não devemos nos cortar, nem fazer tatuagem, porque Deus ele não quer que nós andemos como o mundo anda. Deus ele não quer que nós sejamos parecidos com o povo lá fora. Deus ele quer que nós sejamos a nação eleita, que nós sejamos santos, que nós façamos a diferença para o povo lá fora. Então aqui o subtópico 2 vai dizer: a vida humana é sagrada. E Deus não queria que o povo se consagrasse a ídolos, porque a nação eleita é propriedade exclusiva do Senhor. Então a nossa vida para o Senhor, ela é sagrada. Deus não nos fez para que nós adoremos ídolos, para que nós nos entreguemos às drogas, ao álcool, para que nós nos entreguemos ao mundo lá fora. Deus ele quer que nós estejamos o tempo todo na sua casa, na sua presença. O salmista Davi vai dizer que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. E aqui o terceiro ponto vai dizer: o ser humano é servo e adorador a Deus. Deus ele pede que nós sirvamos Ele, que nós adoremos em espírito e em verdade, que nós celebremos os seus grandes feitos e que nós nos alegremos no Senhor porque Ele é bom. O Salmo 23, verso 6 vai dizer: porque a tua benignidade e a tua bondade me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor os longos dias. Então, o nosso dever é adorar a Deus, a nossa missão é adorar a Deus. O salmista disse: a bondade do Senhor vai nos seguir para sempre. Onde nós formos, a misericórdia do Senhor irá nos alcançar. Depois aqui o quarto ponto, para encerrar, já está passando para o pastor Eliel entregar a conclusão. O livro de Levítico ele também nos ensina que Deus ele quer que nós tenhamos um coração voluntário e amoroso. O Salmo 100 vai dizer assim: servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Então, Deus ele não quer que a servidão seja um fardo, mas que seja feita de forma alegre, seja de forma pacífica. Deus ele quer que seja de coração, em espírito e em verdade. E aqui eu encerro esse resumo dessa lição número 6 e entrego